Saudações, queridos, voltamos. Bom, como eu dizia, em maio de 1945, a Alemanha acaba se rendendo, o Hitler comete suicídio, há uma ocupação ali de Berlim, essa foto aí histórica e colorizada, você vê um soldado soviético estendendo a bandeira do país no que restou do parlamento alemão, né? Isso aí é um indicativo da Guerra Fria que estava por vir, né? Então nós temos Hitler cometendo suicídio e 7 de maio de 45, fim da guerra com a rendição da Alemanha. Entretanto, a guerra continuará no Pacífico. Os japoneses não se rendiam, mesmo tendo suas forças exauridas, eles continuavam resistindo na Ásia, o que leva, como nós sabemos, os Estados Unidos a tomar a decisão de lançar bombas atômicas, inaugurar a guerra nuclear. Não é? 2 bombas são lançadas em cidades como Hiroshima e Nagasaki, em começo de agosto de 1945. Os argumentos que os Estados Unidos usarão para utilizar armas dessa magnitude, né? Pela primeira vez essas armas serão utilizadas em uma guerra, esperemos que nunca mais isso ocorra, mas o argumento seria que com essas bombas, né, no dia 6 e no dia 8 de agosto, o Japão iria se render, o que evitaria um número muito maior de perdas caso a guerra prosseguisse. Então, o argumento americano seria colocar um fim imediato a um conflito que se estendia, mesmo o Japão estando totalmente arrasado. O argumento, portanto, americano é esse, mas há um outro argumento muito usado por historiadores e analistas, que eu gosto muito, que seria um recado que os americanos estariam dando aos soviéticos, de dizer que possuíam ali uma arma nuclear, que possuía uma arma muito poderosa. Durante 1943 em diante, os soviéticos estavam, através de acordos com os americanos, conquistando muita coisa. Então havia ali um fortalecimento dos soviéticos, né? E aquilo que o Churchill vai chamar futuramente de uma cortina de ferro que se desdobrava ali pela Europa. Então era um recado que os americanos davam aos soviéticos em 1945. Em 49, só lembrando, os soviéticos também terão uma bomba atômica, os americanos uma bomba de hidrogênio, os soviéticos em 55 também terão uma bomba de hidrogênio. Então estão aí características que nos levam a entender o desenhar da chamada Guerra Fria, né? É um recado expresso aos soviéticos o fato dos americanos possuírem uma arma de tamanha destruição. É lamentável que ela tivesse de ser usada e até de existir, né? O fato é que com essas bombas o Japão acaba se rendendo, obviamente, e aí a guerra termina em agosto de 1945, deixando um saldo terrível. E aí vamos analisar algumas das consequências da guerra. Uma delas realmente é você ter milhões de mortos, milhões de pessoas feridas, milhões de pessoas que irão morrer no desdobramento dessa guerra totalmente desproporcional. Então isso é uma característica, milhões de vidas ceifadas após esses longos anos de guerra, 39 a 45. Fica evidente e claro, né, a partir do momento que os aliados derrotam os nazistas e que têm acesso aos diversos campos de concentração que os alemães possuíam na Alemanha, na Polônia e outros lugares, fica evidente aquilo que se convencionou chamar de Holocausto, né? O extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus, de maneira terrível, tudo isso documentado pelos alemães, em fotografias, em filmagens, em gravações, né? Em testemunhos. Né? Então, isso, né, que era o projeto solução final do Hitler, acaba sendo, né, publicizado ao mundo inteiro com imagens extremamente marcantes. Não é? Você tem, por exemplo, o campo de Auschwitz, né? O Trabalho Liberta, que é hoje um local de visitação, enfim, onde você tinha um exemplo aí de um campo de concentração
que recebia judeus de várias partes da Europa, né? Aqueles que fossem mais fortes eram selecionados por trabalho, né? Trabalho escravo. Mulheres, crianças, pessoas de idade eram executadas em câmaras de gás e depois cremadas aí, aqui um exemplo de um crematório. Aqui também um exemplo importante de que os judeus que eram usados como trabalhadores escravos tinham esses números, né, essa numeração tatuada no corpo, uma espécie de código de barras, né? O indivíduo perdia a sua identidade, o seu nome e passava a ser um número. Então, esse símbolo, essa numeração aí, é mantida por aqueles que sobreviveram como um símbolo, como um sinal de resistência e de alerta, porque nós sabemos que o mundo sempre está vulnerável à ascensão de governos semelhantes ao fascismo, né? E hoje em dia você tem muitos grupos, né, neonazistas em diversos lugares do mundo, partidos de extrema-direita em diversos lugares do mundo. Então, esse é um recado, né, do que a humanidade pode produzir de ruim. Não é? Bom, fica também evidente, já no final da Segunda Guerra Mundial, a rivalidade entre países que eram aliados na guerra, né? Estados Unidos e soviéticos e União Soviética eram aliados no objetivo de derrotar o nazismo. Entretanto, após a guerra, tem início a chamada Guerra Fria. Não é? A Guerra Fria, confronto ali que nós vamos analisar nas nossas próximas aulas, que acaba tomando conta do mundo no final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim em 1989 e até mesmo o fim da União Soviética em 91. Então você tem a chamada Guerra Fria, esse confronto de dois sistemas políticos e econômicos, né? O capitalismo americano e o comunismo soviético, que vão se degladiar ali, né? Em formas bem peculiares de guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Esse desenhar da Guerra Fria a gente percebe já a partir de 43, você lembra, quando os soviéticos e os americanos começam a derrotar os países do eixo. Então nós temos a assinatura de tratados entre soviéticos, americanos e ingleses. Vamos destacar aqui três conferências importantes. A Conferência de Teherã, na capital do Irã, em 1943, que já traçou ali a estratégia de libertação da França, o dia D, não é? A concessão de territórios à União Soviética, depois da guerra, e fica estabelecido também ali a divisão da Alemanha. A gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, os aliados decidiram retirar da Alemanha, pelo menos por um tempo, a soberania, né? A Alemanha será dividida em quatro áreas de ocupação. Uma inglesa, uma francesa, uma norte-americana e uma soviética. A mesma coisa ocorrerá em Berlim, né? Dividido em 4 áreas de ocupação. Berlim ficava dentro da parte soviética. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver isso em Guerra Fria, a decisão de se formar a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Mas veja, esse desenrolar, né, esse desenho de divisão ideológica já estava ali se mostrando em 1943. Em 45, um pouquinho antes do final da guerra, né, em fevereiro, você tem a Conferência de Alta na União Soviética, que determina ali, que esboça a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, não é? Que explicita, né, essa divisão ideológica, leste europeu, Europa Ocidental, entre comunismo e capitalismo, respectivamente, e que se estabelece também na Ásia a divisão da Coreia em 2 países, a Coreia do Norte, de orientação comunista, e a Coreia do Sul, de orientação capitalista. Veja que até esse momento a União Soviética estava sempre adquirindo algum tipo de benefício nesses tratados aí assinados. A culminância seria, já aí no fim da guerra, em agosto de 45, na mesma cidade que em 1935 nós começamos ali as chamadas leis de Nuremberg, né, na cidade alemã de Nuremberg, que o Hitler começa uma política ali de leis, né, que retiram a cidadania dos judeus alemães, que começa a empreender uma perseguição aos judeus na Alemanha. Na mesma cidade você tem
o chamado Tribunal de Nuremberg, na Conferência de Potsdam, na Alemanha. No Tribunal de Nuremberg, você tem ali um Tribunal Penal Internacional que tinha como objetivo julgar e condenar aqueles nazistas que sobreviveram, aquelas lideranças nazistas que sobreviveram e que serão ali condenadas, né? A gente sabe que muitos nazistas fugiram, muitos para a América do Sul, para a Argentina. Tem o Mengele que veio para o Brasil, acabou morrendo aqui, o anjo da morte, o médico da morte, né, do campo de Auschwitz, experimentos médicos, enfim, mas grandes lideranças do nazismo que ainda estavam vivas, né, serão julgadas aí na cidade de Nuremberg, nesse Tribunal Penal Internacional, e todos eles serão condenados à morte, como um aviso, né, como um aviso de que doravante, esse tipo de situação, esse tipo de governo não seria mais tolerado. Pelo menos isso seria um recado, né? Você tem aí o conceito de crime contra a humanidade, né, que se estabelece a partir do Tribunal de Nuremberg, sobretudo por conta do genocídio, né, praticado contra judeus e outras minorias na Europa. Então, após o julgamento dos nazistas, o tribunal se desfaz. Hoje você tem o Tribunal Penal Internacional de Haia na Holanda, que entre um dos seus, né, de suas missões está justamente essa de julgar ditadores e governantes que tenham sido denunciados por esta mesma razão de práticas de crime contra a humanidade e genocídios, né? Então, essas seriam ali as consequências que seriam mais importantes para que a gente analisasse da Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula, a gente vai começar a Guerra Fria, e aí, evidentemente, a gente vai traçar esse desenrolar, né? essa consolidação dessa disputa entre americanos e soviéticos, que mergulha, né, por várias décadas o mundo nesta guerra, né, nessa guerra improvável de uma paz muito tensa, né, muito difícil, né, de um momento onde a gente vivia sempre na ameaça de uma possível terceira guerra mundial. Então, saímos da Segunda Guerra Mundial mergulhando numa outra fase muito instável, onde de maneira muito recorrente nós temíamos ali o advento de uma guerra nuclear entre essas duas superpotências que emergiram depois da guerra, ok? Então, na próxima aula falaremos sobre o panorama econômico da Europa, não é? A situação econômica, os acordos econômicos, a área social, a questão política, enfim. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço, não percam.